Nada mesmo, uma caminhada, é isso que a gente tem falado. E nessa caminhada, a gente precisa de direção, né? Então, nós fomos chamados para andar com Deus. Andar com Deus é andar na direção que Ele aponta. Andar com Deus é se submeter aos seus princípios, à sua direção, à sua voz. A gente tem conversado muitas coisas que são importantes. Deus, Ele já tem uma jornada de vida vitoriosa. Quando eu digo vitoriosa, sempre gosto de falar isso. Quando eu digo vitoriosa, eu não falo de ausência de dificuldade nem de problemas. Tá? Porque o fato de eu e você enfrentarmos problemas tem a ver com o fato de nós estarmos nesse mundo, queridos. Você não tem problema porque você enfrenta problema. Você não é um problema porque você enfrenta problema. Eu e você enfrentamos problemas porque estamos nesse mundo. Está tudo bem. Mas, apesar dos problemas, nós podemos viver em vitória. Então, mas nós precisamos aprender. Olha o que eu falei da instrução. Andar com Deus. Porque a nossa jornada de vida sem Deus é uma jornada que eu ando conforme meu próprio entendimento. Então, eu tenho meus conceitos, eu tenho meus pensamentos, eu tenho minha maneira de pensar. E é com base na minha maneira de pensar, nos conceitos que já são formados no meu interior, que a gente chama de mentalidade, é com base numa mentalidade estabelecida que eu tomo decisões e faço escolhas. Então, no final dessa história, a minha vida é construída pela minha mentalidade, porque escolhas e decisões constroem a nossa vida. E dependendo do tipo de decisão que eu estou tomando, escolha que eu estou fazendo, eu vou ter resultados. Então, a saúde das escolhas certas e das decisões certas está na mentalidade certa. Preciso disso. Então, preciso aprender. No passado, a gente não tinha esse chip. A gente só podia viver por nós mesmos, mortos espirituais, como diz a palavra, afastados de Deus, vivendo conforme nosso próprio desejo. Eu acho que é assim, então se eu acho que é assim, eu vou agir assim. Eu acho que é assado, então se eu acho que é assado, eu vou agir assado. E assim a gente vivia, tomando decisões, fazendo escolhas com uma base meramente humana. Como é que a gente avaliava o que era melhor para nós? A gente avaliava com base naquilo que a gente podia contemplar. Não, vai ser melhor para mim isso aqui, por causa disso, daquilo outro. Tá bom, você fez uma avaliação humana. Mas e o que tem por trás? E aquilo que você não pode ver? Então, por isso que o perfeito conselho ele vem de Deus. Então, uma vez que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós precisamos aprender que agora nós andamos com Deus. Precisamos estabelecer essa relação de intimidade para que a gente possa, primeiro, reconhecer a sua voz. Você não conhece voz de quem você não reconhece voz de quem você não tem intimidade. Agora, se você tem teu filho, tem 10 crianças gritando, o grito do teu filho tu conhece. Conhece ou não conhece? Claro, por causa da intimidade. Então, em meio a tantas vozes que tem nesse mundo, querendo nos dar direção, faz assim, faz assado. Nós precisamos ter intimidade suficiente com Deus para reconhecer qual é a voz certa. É igual aquela brincadeira na minha época, acho que era cabra cega. Era ou não era? Eu dava o olho, o cara tinha que ir para um lugar e ficava... Tinha uma voz que ele tinha que ouvir, que era de quem estava com ele, na brincadeira, quem era parceiro dele. Mas em volta, como é que todo mundo ficava? E ele tinha que se concentrar, o segredo da brincadeira é concentração. Tinha que se concentrar para identificar no meio de todas aquelas vozes a voz do amigo dele da brincadeira. É um bom exemplo. A Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes, mas nós precisamos de uma certa paciência e concentração para saber, é Deus. E a gente poder se mover na direção certa. Quando a gente estava, vou contar porque me veio essa lembrança agora, quando a gente estava procurando um novo espaço para a nossa igreja, né, no final do ano de 2024, eu estava olhando muitos lugares. Eu gosto de correr, e eu corro pelas ruas do bairro. Então, onde eu tenho um montão de foto aqui ainda no meu celular, esses dias eu estava olhando. Por onde eu passava que tinha aluga, eu pum, vende, eu pum, e tirando foto de tudo, galpão,
olhava, perguntei a pessoas, amigos, então muita coisa, muita coisa. Eu estava nessa, né? Estava nessa, procurando, porque tinha que resolver, tinha que ter um lugar e tal, beleza. E aqui, para vocês terem ideia, aqui era o Banco Bradesco, né? E aqui em cima era a gerência do banco, nesse segundo andar. E a conta da nossa igreja era aqui. Entende? E aqui onde eu estou em pé hoje pregando a palavra, eu vim várias vezes na sala da gerente conversar com ela, nesse mesmo lugar aqui. A sala dela era aqui. Olha que coisa, mas eu nunca olhei para isso aqui como igreja. Entrava, saía, falava com ela, resolvia, saía, nunca via a igreja. Então, um dia, quando eu estava procurando um lugar, alguém me mandou uma foto desse espaço aqui, eu não lembro quem foi agora, não sei se do Instagram. Pastor, está alugando, o Bradesco saiu, está alugando aquele prédio. Imediatamente, quando eu recebi aquela foto que eu vi, no meu interior assim, Deus falou assim, sou eu. Estou abrindo a porta. Gente, eu já estava olhando muitos lugares. Mas eu percebi, sou eu. Aí eu liguei. Liguei para o telefone que estava na foto e tal. Quanto está o aluguel? É tanto e tal, legal. Posso fazer uma visita? Pode. Quando? Amanhã. Amanhã, beleza, vou lá amanhã. Aí liguei para o pastor Alim e falei, pastor, a gente tem que visitar um lugar. No meu coração é Deus que está abrindo uma porta. Ele falou, beleza, Luiz, vamos lá olhar. Chegou aqui comigo, entramos, olhamos tudo e tal, estamos aqui dentro. E detalhe, o Bradesco saiu, 11 dias depois a gente entrou. 11 dias. Porque você precisa se mover debaixo da direção de Deus. Escuta o que eu vou te dizer, queridos. Tua vida não é uma tentativa. Eu vou tentar para ver se vai dar certo. Não, sai desse lugar. Vou abrir esse negócio, de repente dá certo. Não, você está debaixo de direção de Deus ou você está na tua humanidade? Porque se você está na tua humanidade, vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai gastar energia, porque andou debaixo da tua própria direção. Antes da gente tomar certas decisões, a gente precisa submeter o nosso coração a Deus. Senhor, eu não vou tomar essa decisão, não vou dar esse passo, enquanto eu não tiver convicto que é o Senhor que está abrindo essa porta. A gente foi chamado para se mover assim. Pastor, mas falaram que é a última unidade. É mesmo? Então, se você perder, é porque não era para você. Afinal de contas, você não perde nada, você está no reino de Deus. Para mim, eu já falei com Deus, tá? Eu já falei com Deus, isso aí, Deus... Você sabe que Deus é um Deus individual? Você sabe que Ele trata com cada um do seu jeitinho, né? Eu já tenho comigo assim, qualquer pessoa que me pressione, para mim a resposta é não. Seja um vendedor de estou olhando um tênis e tal, estou na loja, eu gosto de tênis de corrida, pode me dar presente à vontade. É só uma dica. Estou olhando, aí botei no pé, pá, legal, macio, tranquilo e tal. Tá bom, meu amigo, vou dar uma volta. Qualquer coisa eu volto aí. O cara fala assim para mim, cara, é a última peça, esse preço é só hoje. Eu falei, já entendi, é não. Obrigado, depois eu volto aí. Já não volto mais. Me pressionou, para mim é não. Eu tenho isso com Deus. Porque você não foi chamado para se mover debaixo de pressão. Você não foi chamado para ser empurrado. Está me empurrando por quê? Não, eu me movo no Espírito. É a última unidade de apartamentos, se você não comprar agora, tal. Cara, tu vai cair no papo do vendedor, cara. O cara está doido para vender. Gente, preste atenção, tem um amigo meu que fala assim, todo dia levanta um bobo e um esperto. Às vezes eles se encontram e faz negócio. Cuidado. Às vezes eles se encontram e faz negócio. Cuidado. Tem uns amigos, essa é a sabedoria popular. Mundologia, o pastor Gabriel falou. Mas às vezes acontece mesmo. Porque sempre tem um esperto, mas só tem um esperto se tiver um bobo. E você não é bobo, você é filho de Deus, cara.
cuidado, a gente foi chamado para controlar um pouquinho esse desejo de querer muito. Espera mais um pouco. Você quer ver a maior prova que a gente não sabe esperar? É cartão de crédito. Porque você não sabe esperar, então, eu não tenho dinheiro agora, então eu compro em 10 vezes. Porque eu quero agora. Eu não quero esperar ter o dinheiro, eu quero agora. Então, porque eu quero agora, eu vou passar-lhe esse cartão. Não, você está rindo daquilo que te destrói, porque a fatura chega. Deve ser falado isso lá no CMA. É uma maneira só da gente entender que esse apetite carnal tem que ser controlado, gente. Porque senão a carne te domina em tudo, na maneira de você comprar, na maneira de tudo, e você viver em tudo. Na maneira de você comer, tudo. A carne vai te levar, se você deixar, ninguém vai pegar a salada, vai pegar, tem batata frita, tem salada. Quer? Meu irmão, essa batata frita quentinha, crocante, já estou sentindo o gosto dela, já comi. Você quer ver, você está no mercado fazendo compra, comprou um pacote de biscoito, antes de pagar no caixa, você já abriu, já está comendo. É assim ou não é? Percebe como a gente é muito empurrada e inclinada agora. Eu não consigo esperar. Estou com muita. Minha filha vem para mim de vez em quando. Pai, eu estou com muita vontade de comer McDonald's, pai. Eu falei, controla essa vontade, minha filha. A filha de militar, filha de pastor, vai entrar no ritmo. Pai, mas é muita vontade. Meu filho, se você não ensinar teu filho a controlar as vontades dele, vai viver pela vontade. Ele vai aprender que deu vontade, posso fazer. Você não é amigo do teu filho, você é responsável pela educação dele. E você não foi chamado para dar o que ele quer, você foi chamado para dar um destino para ele. E quem dá destino, corrige. Quem dá destino, limita. Quem dá destino, diz não. Não tem como. Então, a gente precisa aprender a andar com Deus. Mas o que eu vejo na maior parte das vezes é que, por falta de instrução, a igreja não sabe andar com Deus. Ela se converteu, ela ama Jesus. Eu não estou falando que a igreja não ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus. Eu sei que Ele é o teu Salvador. Eu sei que Ele é o teu Senhor. Eu sei que você ama a presença dEle. Eu sei de tudo isso, a igreja ama Jesus, a igreja quer andar com Jesus, mas a igreja precisa aprender. Porque se ela não é ensinada, ela é de Jesus, ela está com Jesus, mas ela continua andando segundo sua própria cabeça. E é o que eu vejo na maioria das vezes, ela não segue o plano e a direção de Deus. E a gente precisa aprender. Amém, queridos? Então, a pergunta que a gente sempre tem que se fazer, eu estou andando com Deus ou eu estou chamando Ele para andar comigo? Porque é bem diferente. Você querer que Deus abençoe a tua vontade, ou você querer andar na vontade dele, que já é abençoada, porque a vontade de Deus não pode ser amaldiçoada, né? Então, a gente já falou, né, vários textos, todos os meus dias foram escritos no teu livro, escrito e determinado. Deus já escreveu teus dias, amém? Aí, antes de você ser formado no ventre, Jeremias, eu já conhecia. E antes de você nascer, eu já te dei um destino, uma direção. Deus deu uma direção para Jeremias antes do nascimento dele. Por isso que eu digo para as pessoas, encontrar Jesus é encontrar seu propósito de destino de vida, direção de vida. Tá? Olha aí, Hebreus, vocês foram chamados para correr com perseverança o quê? A carreira, a corrida, a jornada de vida que nos foi proposta. Tá? E Jeremias 29:11, eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês. Olha que legal, prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, são duas frases que a gente tem relembrado. Deus tem uma proposta de vida próspera para cada um dos seus filhos. E a bênção, gente, ela não está em si, em pedir a Deus que me abençoe meus planos. Mas a bênção está em aprender a escolher os planos de Deus para mim, que já são abençoados. Amém? Então, a gente falou na semana passada sobre vencer algumas oposições. E eu te falei, né, que muitas vezes oposições se apresentam porque você está andando na direção de Deus mesmo, não tem problema nenhum. A gente lembra disso. E hoje eu quero começar a falar, eu não vou terminar hoje,
porque eu não quero me alongar, mas eu quero começar a falar com vocês que é o seguinte: andar com Deus é andar pelo homem interior. Esse homem do coração, lembra que a gente estava falando na hora da oferta? Sobre o homem do coração? Andar com Deus é andar pelo homem interior. Andar com Deus, pelo homem interior, andar no Espírito, Adriano, é tudo a mesma coisa. Eu vou falar para você, você tem que andar com Deus, você tem que andar pelo Espírito, você tem que andar com o homem interior. Estou falando a mesma coisa. Andar com Deus é andar pelo Espírito, que é andar pelo homem interior. São expressões bíblicas para a mesma coisa. Agora a gente vai conversar um pouquinho, porque não adianta eu te falar que você tem que andar pelo homem interior sem te mostrar quem é esse homem interior e como que ele anda. Isso é instrução. Não adianta eu te mostrar onde você tem que chegar sem te mostrar o caminho. Então, quem é esse homem interior, pastor? Quem é esse homem interior que o senhor está falando? Homem do coração, homem interior. A Bíblia fala sobre ele? De que a gente está falando? A Bíblia fala sobre o homem interior. Então, eu vou te mostrar alguns textos que falam sobre ele. O primeiro é esse aqui, ó. Alguém está no devocional aí. Foi. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. 1 Pedro 3,4. Seja, porém, o quê? Meu Deus, mas você está murcho mesmo, hein? Olha eu falando com a igreja. Seja, porém, o quê? Seja, porém, o quê, gente? O homem interior do coração. Seja, porém, o homem interior do coração. Ó. Se está falando do homem interior, é porque ele existe. E se tem o interior, tem o exterior. Se tem a mão esquerda, tem a mão direita. É dessa maneira. Se tem um lado da moeda, tem o outro. Então, se ele está falando que o homem interior, é porque também tem o homem exterior. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Então, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, unido a Deus. Traje, ou seja, vestido de um espírito manso e tranquilo, esse homem interior que é de grande valor diante de Deus. Então, esse homem interior, ele existe, a Bíblia fala sobre ele. Amém? Vamos para outro texto, que fala dele também, Marcos 7,21, agora palavras de Jesus. Jesus falou do interior do homem? Falou. Olha o que Jesus falou. Porque de dentro, da onde, gente? Agora sim, do coração dos homens, do homem interior, do coração, é que procedem, o quê? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso a gente vê como manifestações externas, né? Mas está dizendo que procede de onde? No interior, porque a manifestação interna só vai retratar como é que está o meu interior. Procede do coração, do interior do homem. Olha como é que ele vai fechar no 23. Todos esses males vêm de onde? Jesus que está falando do lado de dentro do homem. Vem de dentro e contaminam o homem. Se tem o lado de dentro, tem o lado de fora, gente. Amém? É isso aí. Tem mais alguém que falou sobre isso? Tem. O apóstolo Paulo recebeu muita revelação sobre o homem interior. Muita. Eu vou botar só um texto dele aqui, ó. Efésios 3,16. Ele estava orando pela igreja e a oração dele era essa. Eu oro para que, segundo a riqueza da sua glória, Deus, né? Ele vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito aonde? No homem interior. Então, a Bíblia tem muito a dizer sobre o homem interior. E a Bíblia, o apóstolo Paulo está dizendo que esse homem interior é fortalecido pelo Espírito de Deus no homem. O teu fortalecimento é o Espírito de Deus no homem interior.
E a gente vai começar a falar sobre isso. Amém, queridos? Quem está me acompanhando até aqui? Tudo ok? Então vamos continuar. Quem é, pastor, esse homem interior? Já vi que ele existe, hein? Já vi que ele existe. Pela Bíblia ele existe. Quero saber quem é ele. É você mesmo. Vou te mostrar aqui, ó. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, diz assim, ó. E o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, acendeu uma luz. Ele está falando da composição do ser humano. Eu chamo essa composição de o ser humano completo. Você não é só esse corpinho bonito. Você habita nesse corpo, possui uma alma, mas o que você é de verdade, você é um ser espiritual. Você é um espírito. Você é um ser espiritual. Então, de modo geral, a gente é muito consciente do corpo, porque é aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar. E a gente é pouco consciente do nosso ser espiritual. Muito pouco consciente. O homem interior na Bíblia refere-se a essa parte espiritual e invisível do homem. Esse ser espiritual é o teu homem interior, o teu espírito. E a Bíblia diz que é no teu espírito que Deus habita. Deus habita dentro de você. Você é a morada do Espírito Santo, mas ele habita no teu espírito. Deus não habita nem na tua alma, nem no teu corpo. Ele habita no teu espírito. E é exatamente esse teu espírito que dá vida ao teu corpo. Eu tinha até separado uma luva para trazer, mas acabei esquecendo. Separei, peguei no baú da moto, a luva que eu ando de moto. Tem luva aí não, né, Flávio? Na tua moto? Não. Mas eu acabei esquecendo de trazer a luva. Mas eu só queria te mostrar isso. Porque a luva tem vida em si mesmo? Legal. Aí vamos conversar aqui. Imagina uma luva aí. Eu não trouxe, mas imagina. Olha a pergunta que eu vou te fazer. A mão foi feita para a luva ou a luva foi feita para a mão? Legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O teu corpo foi feito para o teu espírito ou o teu espírito foi feito para o teu corpo? Hã? Boa resposta. O corpo foi feito para o espírito, porque o espírito é o que vem primeiro. Então, quando Deus, ele façamos o homem, e ele faz o corpo do pó da terra, depois ele sopra o homem, misturado com ele, no corpo. Ele sopra ele mesmo. Sopra algo que já existia no coração dele. Por isso que ele fala assim, ó, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Antes de você ser formado, antes do teu corpo começar a se formar, você já era uma realidade. Aí o pastor Hélio sempre brinca assim, você é mais velho do que você pensa. Como ser espiritual. Então, preste atenção. Por que a luva tem 5 dedos? Por que a luva tem aquele formato de mão? Por que o teu corpo tem esse formato? Espiritualmente você não é uma nuvem. Espiritualmente você não é um vulto, uma fumaça. Teu corpo foi feito para o teu espírito. Espiritualmente, eu creio, gente, nós temos essa mesma forma aqui. Porque lá no Lucas 16, Lázaro reconheceu Abraão. A Bíblia diz que Deus é espírito. E lá em Apocalipse diz que João viu alguém sentado no trono. Ele não viu uma fumaça, ele viu alguém.
e diz que na sua mão direita ele segurava o livro. Se ele tem a mão direita, quando ele falou com Moisés, Moisés, ninguém pode ver a minha face. Mas faz o seguinte, Moisés, fica na fenda da rocha que eu vou passar. Eu vou botar a minha mão, Deus tem mão, e você vai me ver pelas, Deus tem costas. Na sua coxa está escrito o quê? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Espiritualmente falando, você não é uma fumaça. Você é um ser espiritual, conforme você é. O teu corpo foi feito no formato do teu espírito. A gente precisa ter esse entendimento, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, lá no nosso espírito é o nosso homem interior. E por que ele é de grande valor para Deus? Porque ele é eterno. O corpo passa. O corpo, ele para. O corpo, ele vai parar, ele tem um limite. Deus limitou o corpo. O último limite que Deus colocou foi 120 anos. Deus limitou o corpo. Uns vão a 100, já vi gente com 105, mas tem um limite. Mas o fato do teu corpo ter um limite, e de repente chega um momento que ele vai parar, ele vai tombar, não significa que você deixou de existir. O teu ser espiritual continuará existindo para a eternidade. Essa é uma verdade. E esse é o homem interior, é o que tem valor para Deus. É onde Cristo habita. É onde reside o prazer na lei de Deus, é onde você tem plena comunhão com Deus, é onde você foi ressuscitado com Cristo. Porque Deus, ele criou esse homem assim, vivo para ele. O homem morreu por causa do pecado, mas Jesus veio trazer de volta a vida. Então, olha aí, ó. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? O teu espírito, o teu homem interior está misturado com o Espírito de Deus. Vou repetir, o teu homem interior está misturado com o Espírito de Deus, uma vez que você entregou sua vida a Jesus e o recebeu como Salvador. Esse é o teu ser interior, esse é o teu homem interior, misturado com o Espírito de Deus. É onde Deus se comunica contigo. É de onde vêm as inspirações, que eu falei na hora da oferta, é de onde vêm as direções, as inspirações. É onde veio aquela voz. Aquela voz não veio na minha cabeça, sou eu. Aquela voz veio, não sei te dizer de onde veio, mas sou eu. Foi no meu espírito. Deus falou comigo no meu espírito. É onde Deus fala contigo, no teu espírito. Não tenta explicar, mas você sabe que a decisão é aquela. Como é que você sabe? Não faz sentido nenhum, não faz sentido para a cabeça, mas aqui dentro eu sei que eu tenho que fazer isso. Uau! Ser interior, andar com Deus é andar por esse instinto. Deus nos guia, tem uma coisa chamada testemunho interior. Abre a tua Bíblia aí, que eu não coloquei esse texto, mas agora eu me lembrei. Capítulo 8 de Romanos. Ó, onde der horário ali, eu vou parar e vou continuar a semana que vem, tá bom? Porque essa mensagem é longa, eu não vou te segurar muito aqui, não. Mas semana que vem, vem aí. Vai ter que voltar, Charlie. Olha aí, ó. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito, está falando do Espírito de Deus. O que ele faz? Testemunha. O quê? Ao nosso espírito, o quê? Pronto. Se eu te perguntar assim, você é salvo? Você vai dizer o que para mim? Como é que você sabe que você é salvo? Quem te falou que você é salvo? Pastor, eu sei que eu sei.
Eu sei que eu sei. E ninguém tira essa convicção de mim. É mesmo? Então você sabe porque o Espírito de Deus está testificando isso no teu espírito. E ele te dá uma certeza tão grande que ninguém tira de você. Se eu falar para você, você não é salvo, você vai, pastor, não fala isso não, porque eu sei que... Então, assim, dessa maneira, assim como ele testifica que você é um filho de Deus, ele testifica todas as outras coisas. Ele vai testificar a direção que você tem que tomar, ele vai testificar tudo. A gente precisa aprender a andar pelo testemunho interior. Quem está entendendo essa manhã, hein? Preste atenção, gente, Provérbios 20, 27. O espírito do ser humano, olha aí, hein? É o quê? A lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Essa expressão lâmpada do Senhor, o que é uma lâmpada? É onde? A lâmpada é a luz? Não, porque a eletricidade é que acende ela. Mas é onde a luz se manifesta. Então, o teu espírito é onde Deus se manifesta. Teu espírito é onde Deus se comunica contigo. O teu espírito é onde Deus te inspira, onde Ele te direciona, onde Ele fala contigo. É lá no espírito, Ele não fala na cabeça. Vem como um pensamento, mas já veio lá do teu espírito, bateu na tua cabeça, e muitas vezes não faz sentido para ninguém, mas você sabe porque sabe que tem que se mover dessa maneira. Quem está entendendo ou está muito difícil? Diz assim, quem está achando difícil, fala, pastor, está difícil de entender. Não está, né, gente? Eu estou quebrando para você aqui quem é o homem interior. É o teu espírito, é o teu ser interior. A lâmpada do Senhor é o lugar onde Deus revela, onde Ele acende o seu próprio conhecimento para o homem. Lá nesse lugar. Então, Deus, quando criou o homem, preste atenção, que Ele fez o corpo, soprou ali Ele mesmo, o espírito do homem, esse ser espiritual no homem, e está escrito que então o homem foi feito ser vivente, ali tinha uma comunhão perfeita. O espírito do homem, misturado com o espírito de Deus, com a vida de Deus, uma mentalidade completamente saudável, se manifestando num corpo. E Deus criou o homem para viver dessa maneira. Pelo seu espírito, pelo seu homem interior, ele viver comandado pelo espírito e inspiração de Deus, se manifestando no seu corpo. Foi isso que eu botei aqui nessa frase. Deus criou o ser humano para viver pelo seu homem interior, governado por Deus, pelas inspirações de Deus. Quem está entendendo? Foi isso. Mas, infelizmente, por causa do pecado, isso se perdeu. Porque Deus falou, ó, não come, senão você vai morrer. Na verdade, o que a Bíblia está falando assim como morte, no original dá para entender assim, ó, não come, senão você vai perder a comunhão comigo. Morte espiritual, porque em si Adão não morreu fisicamente. Adão morreu espiritualmente, ou seja, ele perdeu, não é que o espírito dele deixou de existir, mas o espírito dele perdeu a vida de Deus, perdeu a capacidade de receber influência e direção de Deus. E a gente precisa lembrar do fruto que ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ao mesmo tempo que ele perdeu a vida de Deus, ele adquiriu uma mentalidade meramente de conhecimento humano. E foi por aí que ele foi o que restou para ele viver. O que restou para Adão viver? Uma alma e um corpo. E o espírito morto, sem direção e sem instrução de Deus. O homem perdeu, por causa do pecado, a capacidade de viver pelo seu homem interior, porque esse homem interior morreu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o que restou para o homem foi a sua alma e o corpo. Quem é essa alma e o corpo? É o que a Bíblia chama de homem exterior. Esse é o homem exterior. É você vivendo... O que é viver pelo homem exterior? É viver sem a instrução de Deus. Viver pelo homem exterior é desconsiderar o espírito e viver só pela alma, pelo que você... Porque o que é a alma? Psique. Pensamentos, sentimentos, vontades, desejos.
E o carro-chefe da alma é mente, pensamento, porque direciona tudo. Então, viver pelo homem exterior, ou viver de maneira carnal, porque eu disse para você que andar pelo homem exterior é andar pelo espírito. Então, beleza, andar pelo homem exterior é andar pela carne. Mas não é corpo, é carne. O que é a carne? É a relação da alma com o corpo sem o comando do espírito. Sem o comando da verdade, sem o comando de Deus. E é assim que o ser humano sem Deus vive. O ser humano sem Deus, ele vive governado pela sua alma. Ele não vive governado pelo seu espírito governado por Deus. Ele vive governado pela alma. É o que a gente fala, cara, você está muito almático. O que é viver pela alma? É viver com base no que sente. É viver com base no que pensa. É viver com base no que acha certo ou errado. Esse é o homem exterior. O homem exterior é esse ser carnal, queridos, que se move e vive de acordo com os 5 sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar. É tudo que o homem exterior pode perceber da vida é através dos 5 sentidos. Então, o ciclo do homem interior é de dentro para fora, o do homem exterior é de fora para dentro. Como é que o homem interior vive? O homem interior, ele recebe a influência de Deus no seu espírito, a lâmpada é acesa. Essa revelação explode na mentalidade e é colocada em prática no corpo. Homem interior. Como é que o homem exterior vive? Através dos 5 sentidos, ele tem uma percepção externa. Essa percepção invade ele pelos 5 sentidos, explode na mente e o obriga a tomar uma decisão e fazer alguma coisa. O homem exterior é de fora para dentro, o homem interior é de dentro para fora. Esse é o ciclo da carne. O ciclo da carne é eu vejo, eu ouço, eu penso, eu faço. O homem exterior não vive, ele não age, ele reage. Ele reage àquilo que acontece do lado de fora. É tudo que ele tem, reações. O homem interior não. O homem interior ele vive direcionado e guiado. E ele não reage conforme as situações pedem. Porque ele tem uma direção do alto. Uau! Esse é o homem interior. Isso é andar com Deus. O homem exterior é esse ser que sente. É esse ser que pensa muito. Eu já sei o que eu vou fazer. Opa, segura esse homem aí, hein? Segura, hein? Esse já sei o que vou fazer, vem de dentro ou vem de fora? Opa! Ah, mas está acontecendo isso, pastor? É porque o país como é que está? Eu vou juntar minha família, eu vou me embora para Portugal. E essa decisão veio de dentro ou veio de fora? Você está indo para lá porque Deus te direcionou e te enviou? Ou você está indo para lá porque o homem exterior está reagindo? Pastor, nunca parei para pensar nisso, mas deveria. Porque se Deus mandou você ficar, Ele vai te sustentar em qualquer lugar. Agora, se você vai para lá, você vai por tua conta. O homem exterior é esse camarada que vive na força do seu próprio braço. O homem exterior confia muito nele. Não vou resolver, já sei o que eu vou fazer. Ele está sempre pulando na frente. Sempre tem uma solução. Se vai te quebrar depois, não importa, mas ele quer dar uma solução. O homem exterior sempre tem uma solução. Não, porque eu vou resolver isso aqui, eu vou fazer isso. Pô, arrumou mais 5 problemas com a solução que ele te arrumou. Tinha um só, agora tem 5. Foi no homem exterior, meu filho. O homem exterior é esse ser que sente o impacto das coisas. Pá, ele é o primeiro a pancada. Ele sente, pum, vê a notícia, pum. Ai, meu Deus, homem exterior, hein? Tudo bem, não tem problema, a gente sente. Ninguém aqui tem sangue de barata, como dizem aí. A gente sente. Mas só toma cuidado para não se mover com base nisso. Espera o choro passar, espera a emoção passar, depois pensa no que vai fazer.
Como diz a Joyce Meyer, já chorou bastante? Já deu teu piti? Já deu teu show? Agora volta para a palavra. Volta para a palavra. Porque o homem exterior dá piti. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Cara, a gente percebe a maturidade espiritual da pessoa se ela é muito governada por sentimento. Eu não estou dizendo que tem que ser insensível, não, gente. Mas sentimento vai te levar a lugar nenhum. O homem exterior é esse camarada que se corrompe, que se desgasta. O homem exterior é esse ser que só vive pelo que vê, só acredita no que pode provar. O homem exterior só vive pelo que vê e só acredita no que pode provar. O homem exterior é esse ser que valida todas as situações que acontecem do lado de fora. Ele dá validade. Está acontecendo isso, eu tenho que fazer alguma coisa. Já validou. Esse é o homem exterior. Gente, que ensina essa manhã, hein? É assim que a maioria das pessoas vivem, meu filho. Pode olhar o resultado na vida delas aí, ver se o homem exterior está construindo alguma coisa de bom. Vê aí. Mas Deus não nos chamou para andar pelo homem exterior. Esse homem exterior, ele é quebrado. Esse homem exterior não produz uma vida abundante. Se o homem interior anda pelo Espírito, esse homem exterior ele anda na carne, ele anda na carnalidade. A carnalidade é fruto da minha relação de alma e corpo sem o Espírito, queridos. Preste atenção. Vou terminar já, mais 5 minutos. Enquanto o homem interior vive pelo que crê, da verdade no Espírito, o homem interior, a base do homem exterior é a sua alma, pensamento, sentimento, desejo e vontade. Por que você fez isso? Pastor, porque eu tive vontade. Então tá bom, então você está vivendo com base na vontade. Por isso que eu te falo, não tem como. O homem interior, a base dele não é nada que acontece do lado de fora. Ele não toma uma decisão baseada na economia do país. Ele toma uma decisão baseada na direção de... Abre a tua Bíblia aí, Gênesis 26. Pode vir o pessoal, já vou terminar. É isso mesmo, Gabriel? 26? É? Vamos ler? Bora ler a Bíblia? Quem gosta de ler a Bíblia aí? Também gosto muito. Então, bora ler a Bíblia, que a gente aprende com a Bíblia. Gênesis 26, a partir do verso 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, apareceu fome onde Isaque estava, o que ele foi? Ele foi a Gerar, ele foi para a terra dos filisteus tentar alguma coisa. Tentar alguma coisa. Eu já te falei que tua vida não é tentativa, tua vida é direção. Fala assim, eu não vivo de tentativa, eu vivo de direção. E se Deus te direcionou, não é tentativa, é certo. Quando Deus falou comigo assim, eu que abri a porta, pode ir lá, eu não vim aqui tentar entrar nesse espaço, eu vim aqui direcionado e nós entramos. Porque não era uma tentativa, era uma direção. Se você pegar só isso dessa manhã, eu já vou ficar muito feliz. Não é tentativa, é direção. Pastor, agora o comércio, agora a economia, eu vou tentar isso aqui para ver se vai dar certo. Não tenta nada não. Vê qual é a direção que Deus tem para você nesse tempo. Aí é sucesso. Então Isaque, ele saiu de lá, cara, tem fome aqui, não tem nada aqui, vamos embora. Foi embora para Gerar. Olha o que aconteceu. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito,
fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. E aí, com base no que Deus falou, Isaac tomou uma decisão. Isaac, pois, ficou em Gerar. Não tinha nada, a terra estava seca, não tinha plantação, não tinha nada. Ele estava falando, vou me embora para o Egito. Vou sair desse lugar de fome. Deus falou, não. Porque você não se move pelas circunstâncias. Você se move pela minha direção. Fica nessa terra seca aí. Eu serei contigo, eu vou te abençoar e eu vou confirmar a minha promessa na tua vida. Que é isso? Você não tem que... Vou ler. Você não tem que se mover para onde a situação está te empurrando. Você tem que ficar onde Deus mandou você ficar. As situações nos empurram para muitos lugares, mas você foi chamado para andar com Deus e não pelas situações. Você quer ver o que aconteceu como consequência dele obedecer a ordem de Deus? Pula para o 12. Semeou Isaac aonde? Naquela terra seca. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque ele era bom de plantio. Por quê? Para de confiar na tua habilidade, cara. Para de confiar na tua capacidade. A nossa vitória está não em nós, mas naquele que está conosco e mandou ficar. Se ele mandou ficar, você vai plantar em terra seca e vai colher a 100 para 1. Porque é a ordem dele. Para de ser sacudido de um lado para o outro. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Para de deixar as circunstâncias te dominarem e fazer de você um boneco de ventrilo. Você não é uma marionete na mão do inferno, você é um propósito na mão de Deus. E Ele vai cuidar do propósito que é a tua vida. As circunstâncias estão te mexendo de um lado para o outro. Você sai daqui, tenta lá, sai de lá, tenta aqui e tal. Não. Deus está contigo, querido. Deus está conosco. E se Ele mandou você ficar, fica. Se Ele mandou você ir, vai. Mas se move debaixo da direção de Deus. Porque o Senhor abençoava. Olha o verso 13. Enriqueceu-se o homem. Ai, meu Deus do céu. Enriqueceu-se o homem. Prosperou. Ficou o quê? Riquíssimo. Em terra seca. Possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que o quê? Os filisteus tinham inveja dele. Aí é pregação para outro dia. Mas, cara, terra seca. Gente, presta atenção. Pastor, todo mundo que faz aquilo ali, ninguém está dando certo. É mesmo? Mas Deus mandou você fazer? Então, cara, vai lá que vai dar certo para você. Ele é contigo. Ele te abençoa. Não é porque você merece ou é muritinha melhor que os outros, não. Porque Ele está contigo. Mas decida se submeter à direção que vem do alto. Porque eu e você fomos chamados para andar pelo homem interior. E andar com Deus. Amém, queridos? Fique de pé.